Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa. Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Gente, hoje a gente vai fazer um podcast super legal, e não especial, é super legal, para falar um pouquinho sobre CESP aqui. O que aconteceu, na verdade, com o CESP, que na verdade virou Aure 3, né? Auren, né, que se fala. E o Vitão tá aqui com a gente para explicar um pouquinho sobre isso. Mas, além disso, a gente também vai trazer um pouco aqui do que tem acontecido com o Copasa, falar um pouquinho do resultado. A ação tem caído, né, durante algum tempo, Sim, né, caiu durante as bastante últimas desde o semanas. resultado. E aí, acho que o pessoal começou a ter muita dúvida sobre isso, né? Se valia a pena comprar, se não valia, se era um bom investimento, se não era. Então hoje eu trouxe aqui o Vitão para falar sobre esses dois cases especificamente, e o Igor também para ajudar a gente aqui, obviamente com comentários pertinentes, né? Não é para só falar qualquer coisa. Aí, que isso. Mas, Vitão, obrigado por estar aqui de novo, pô, sempre uma honra. E, enfim, eu acho que, não sei como você quer conduzir, acho que eu deixo isso um pouco mais na sua mão também. Se quiser falar primeiro um pouco sobre o CESP, o que tem acontecido, depois a gente entra no caso de Copasa, talvez eu possa até linkar um pouco com o Sabesp, falar um pouquinho também. Vamos falar de CESP primeiro. Na realidade, é mais do que uma recomendação, é só para avisar o que aconteceu mesmo. Copasa também, geralmente, quando eu venho aqui, eu gosto de montar apresentações, Sim. fazer todo um discurso. Aqui é mais um acompanhamento, né, do que aconteceu. E acho que por terceiro ponto a gente pode falar um pouco de Sabesp também, né, porque eu mudei o rating. Boa. Vamos lá, começando pela CESP. A CESP, ela foi incorporada pelos controladores. Quem eram os controladores? A Votorantim Energia, que tinha ali uma série de ativos de energia elétrica, renováveis principalmente, PCHs, etc. E a CPP, que é o Canadian Pension Plan, que é um fundo de pensão canadense que tem investimentos aqui no Brasil. Então, a Votorantim entrou com uma série de ativos, o fundo de pensão canadense entrou com dinheiro e a CESP entrou com dinheiro. Entrou com seus ativos também. No dia 11 de janeiro, eu estou falando isso para que você possa entrar na nossa plataforma, e eu sei que, apesar de ter uma certa cronologia, não necessariamente você leu tudo que eu escrevi. Então, eu estou tentando organizar cronologicamente tudo que eu escrevi. Então, no dia 11 de janeiro, eu publiquei um relatório chamado Nem Tanto ao Céu, Nem Tanto ao Mar, comentando a proposta de incorporação da CESP, em que eu deixei bem claro que a proposta da incorporação, eu acho, assim, ela foi boa, mas poderia ter sido melhor, tendo em vista os preços médios, não só o valuation que eu tinha para a CESP, como o que o consenso do mercado tinha para a CESP. Mas, assim, tampouco foi um assalto à mão armada, o mercado aceitou, passou. Então, o que vai acontecer agora? A CESP, como a gente conhece, ela acabou. Desculpa, eu tô com soluço. Como é que a CESP que a gente conhece? Ela é uma hidrelétrica. Claro, ela tem outras duas hidrelétricas pequenininhas, mas é tão pequeno que, sinceramente, nem vale a pena. Na prática, ela é uma hidrelétrica só. E é isso. É uma hidrelétrica só, não tem crescimento, mas que gerava muito caixa, e que tinha ali uma série de passivos off-balance, né, fora do balanço, que a gente chama, desde a época que ela era estatal. E, especificamente, aí nos últimos 12 meses, ela estava sofrendo muito com a questão da crise hídrica, porque ela estava muito contratada, contratos esses também que ela trazia desde a época que ela era estatal. Então, assim, não foi uma burrada que a atual gestão cometeu, que inclusive assumiu a empresa, se eu não me engano, em 2018, 2019. Me falhou a cabeça agora, mas enfim, tem pouco tempo, tem aqui 2 anos e fizeram assim várias coisas bacanas lá dentro. Então, essencialmente, o que aconteceu? Hoje, você deixou de ter a CESP para ter a CESP, os ativos da Votorantim e o caixa. Qual é a diferença? Hoje você tem uma empresa maior, o fluxo de caixa ele é mais diversificado, né? Então, assim, caso venha a acontecer outra questão hídrica muito grave, ela não vai sofrer tanto como sofreu, porque você tem outras fontes de receita, né, também,
renováveis, eólicas, etc. Você tem crescimento, tá? Antes, a CESP ela não tinha crescimento, ela era só uma geradora de caixa e a tendência, enfim, é pagar dividendos, etc. Não foi o que aconteceu. E agora ela tem só uma classe de ações. Antes ela tinha CESP 3, CESP 5, CESP 6, isso acabou. Então ela tem só uma classe de ação. Ela foi listada no mercado Auren. Isso. Inclusive no Twitter já me cobraram se eu já tenho preço-alvo. Gente, eu não tenho preço-alvo porque, enfim, tem que fazer modelo. Assim, outras casas, às vezes só escrevem relatório. Não, a gente faz aqui tudo desde o início, faz o modelo, Mas faz o que muda nesse fato? Continua sendo... Porque a sua tese era muito otimista com o CESP, certo? Uhum. Você continua sendo otimista ou você não consegue responder isso ainda? Eu consigo parcialmente, porque eu não... Uhum. O que eu posso dizer é o seguinte, a CESP, ela foi... Quando ficou demorando de ter essa assim, quando eles anunciaram o Conselho Independente, que ia avaliar a empresa, etc., aquilo ali traz incerteza. Uhum. Sempre que existe incerteza, existe risco. E se existe risco, o preço vai para baixo. Então a ação chegou a R$19. A R$19 era a empresa negociando a um book, sei lá, cara, a um PVPA, um preço do valor patrimonial de 80%. Então aquilo ali, para mim, foi uma oportunidade de arbitragem muito clara. Também me cobraram lá no Twitter o que a pessoa tem que fazer, etc. Eu falava, cara, não vende, você está vendendo no pior dos momentos. Já existia um preço pré-determinado, preço esse que foi majorado. A R$23 foi o preço, R$22,90 mais ou menos. Foi o preço de retirada daqueles que não querem, daqueles que não queriam, eventualmente não querem participar da incorporação, mas eu não vi nenhuma movimentação nesse sentido, de alguém falando assim, quando eu falo alguém, não é a Dona Maria, é algum grupo, algum investidor relevante, não querendo participar dessa nova empresa. Então, assim, é verdade que eu ainda não tenho fluxo de caixa de todos os ativos, mas eu acho assim que não é um case para você ficar desesperado, achar que tem uma bomba nas mãos. Não. Como eu comentei, hoje você tem crescimento, você tem mais diversificação, você tem uma única classe de ativos. E assim, eu estou trabalhando no início de cobertura que vai ser surpresa. Vocês vão saber muito em breve. E depois eu com certeza vou trabalhar em cima do novo modelo da Auren. Mas assim, a minha positividade lá na CESP lá atrás era o quê? Ela era uma empresa, como eu comentei, ela só tinha uma hidrelétrica e caiu muito por causa da exposição da crise hídrica, mas assim, com o que ela gerou de caixa, mesmo num momento de crise hídrica ruim, a empresa fechou o ano 2021 gerando 9% de free cash flow yield. Tá? Então, assim, a provocação que eu faço é, se ela gerou isso na pior hidrologia do universo, quanto é que ela não geraria com uma hidrologia mais razoável? Assim, ia gerar 13, 14, quem sabe? Isso pode parecer pouco em relação a Petrobras e outras empresas cíclicas, mas a CESP ela não é cíclica, tá? Ao contrário dessas empresas de commodities, é muito comum ela, quando chega no pico, ela gerar muito caixa, mas o mercado não paga tudo exatamente porque sabe que ela está num pico e depois ela volta. E essa questão de diversificação que você falou é legal, né? Assim, eu na física eu tinha CESP, né? Agora eu tenho o Auren. Sou a Dona Maria, como você falou, né? Não sou nada relevante, mas eu tenho... E assim, um dos motivos com que eu continuo otimista com o case é justamente essa questão da diversificação, né? Não sei, acho que o pessoal não sabe, mas existe uma correlação muito grande com a incidência de ventos e a falta de chuvas, né? Geralmente, períodos mais secos são períodos onde venta mais. E se a empresa agora está exposta, querendo ou não, a ativos ligados a, por exemplo, a geração de energia renovável, inclusive eólica ou solar, enfim, e que a empresa tem um caixa que possivelmente possa aumentar a sua exposição a esse tipo de energia, na minha concepção, eu fico mais confortável ainda em investir num ativo que é gerador de caixa e agora tem essa possibilidade de diversificação. Assim. Então, acho que dos males, acho que o pior, acho que a questão da precificação, eu lembro que você falou, quando saiu, né, a primeira precificação, né, o contrato ali foi fechado, eu lembro que você falou, amassaram um pouquinho, poderia ter sido melhor, né? Não foi ruim, mas poderia ter sido um pouquinho melhor. Na época eu até pensava, será que é a hora de sair do papel e tal? Mas assim, a questão mesmo de acreditar no case, um gerador de caixa, e assim, o Grupo Votorantim, querendo ou não, e o fundo... eles são bons executores. São bons executores, né? Quando eu falei lá da Dona Maria, etc., por que acontece? Por exemplo, um dos fundos que tinha, acho que 20% das ações preferenciais da empresa era o Esquadra. E eles são, assim, não bastando a qualidade do fundo, eles são muito ativistas.
Entendeu? Eu acho que se fosse assim alguma coisa muito absurda, eles com certeza, para quem escreveu um documento com 60 páginas para falar de IRB, eu acho que se eles estivessem sendo tungados na parte da CESP, eu acho que eles não iam ficar em silêncio. Eu acho que eles iam se debater ali, iam gerar uma fumacinha ali. Então, eu acho que... Então, assim, inclusive, uma das pessoas que faziam parte do Conselho Independente era indicado pela Esquadra. Então, ele fez parte do processo de avaliação. Então, é isso. Assim, enfim, eu tenho que... Mais uma vez, né? Outras casas simplesmente faz uma conta de chegada ali, a gente abre o modelo, coloca tudo. Isso leva tempo e eu estou trabalhando em um outro início de cobertura aqui, que, como eu já falei, vocês vão saber em breve, tá? Então, assim, para avisar também que eu divulguei o cronograma, que já passou, tá? Tanto é que as ações já foram convertidas, etc. Se não me engano, foi 1 para 1,5, alguma coisa assim. Ah, eu não lembro de cabeça. 1,54, se eu não me engano, que eu recebi as ações. Eu divulguei no dia 3 de março e no dia 29 foi quando, acho que foi o resultado dela e foi o último, como posso falar, o último reporte trimestral em que ela divulgou como CESP. Né? Se eu não me engano, no dia seguinte ela parou de negociar e na segunda já abriu como Auren. Então foi mais ou menos... Você recebeu um dividendozinho também. Não foi um dividendo, foi um cash. Recebi. Foi uma merrequinha ali. Uma compensação lá. Eu não sei como que estava exatamente na nota. Então lá, mas... você recebeu a conversão das ações e você recebeu mais um cashzinho aí também. Não foi isso? Também de cabeça eu não lembro. Mas eu acho que a conversão tipo 70 foi centavos, uma coisa assim, não é isso? A conversão acho que foi isso por ação. Acho que foi um pouquinho menos. Mas a conversão eu lembro que foi isso, porque a plataforma de consolidação de carteira ela avisava lá, você quer fazer essa conversão? A gente recebeu essa notificação e acho que era 1,5, alguma coisa assim. Que uma ação da CESP viraria 1,5 de Auren. Mas aí acho que em relação à CESP é isso. Eu acho que você ainda tem um bom ativo, bons donos, case interessante. Não venderia a Auren. Então. Não, de maneira alguma. Assim, é porque, como eu te falei, a gente gosta de fazer preço, né? De fazer, quando fala fazer o cálculo, etc. Então, assim, mas assim, não é um case para você se desesperar. Para eu afirmar categoricamente quanto de upside você vai ter, eu preciso sentar e fazer tudo. E isso, infelizmente, não é rápido, tá? Então, quem trabalha... Não é rápido. Então, assim, infelizmente, quem trabalha com modelo, etc., tende a sofrer um pouco disso. Mas, como eu comentei, esse ano é um ano que a hidrologia melhorou muito. É quase que um milagre em relação... teve um milagre, né? A gente conversava com o pessoal da Genial Energy ali, eu lembro que tinha um período ali que tava tenso. E veio que quase que uma chuva milagrosa, assim, eu lembro que o nível de reservatório saiu de, sei lá, do mínimo, assim, em questão de 1 ou 2 meses, assim, foi bizarro quanto choveu. Mas fiquem tranquilos que o case ainda tá... Eu só vim comentar o que aconteceu, né? Porque eu lembro que no Google tava lá... O que aconteceu com o CESP? O que aconteceu com o CESP. Mais pesquisado. Então, assim, eu acho que eu fui diligente ali, fui publicando os relatórios, explicando o que aconteceu, minhas opiniões, os cronogramas, etc. Mas, enfim, foi isso que aconteceu. Não tem muito mais o que falar. Aí, se tiver alguma dúvida aí, alguém perguntou alguma coisa? Por enquanto não, de CESP não. Inclusive, eu queria pegar esse gancho aqui. Pessoal, se tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta, especialmente aqui sobre essas ações que a gente está falando, pode mandar aqui no chat que eu mando pro Igor e pro Vitor responderem. E queria pedir, obviamente, a gente tem 50 pessoas vendo, mas só 20 likes, então se puder deixar o seu like pra gente igualar isso ajuda muito. Não só o canal da Genial, mas também o podcast, que é um programa que a gente faz toda terça e quinta, às 7 horas da noite, ao vivo aqui. Na verdade, acabou de vir uma pergunta. O Leandro falou assim, boa noite. Tenho montado uma carteira para longo prazo, focando na minha aposentadoria. Tenho CESP, AS Brasil, Transmissão Paulista e um pouco de CPLE, que é Copel. Tenho que me preocupar com alguma ou posso continuar aportando? Sei que ele ia sair um pouquinho do assunto, mas... Tá, a Copel, eu já cobri ela no passado. Hoje eu não cubro mais. E eu não sei se eu vou voltar a cobrir, sendo bem sincero, ainda que eu saiba que as pessoas gostem da empresa, porque ela está pagando bons dividendos. Né? Eu vou ser um pouco polêmico no que eu vou falar, mas é o seguinte, eu não gosto de ver a Copel pagando dividendo. Por quê? Porque ela tem concessões de geração vencendo no curto prazo. Quando eu falo curto prazo, é 2023, se eu não me engano. E para ela renovar essa concessão, ela vai precisar de caixa. Tá? Ela vai precisar de caixa, porque quando a concessão acaba, ela volta para o poder concedente, e o poder concedente ele relicita aquele ativo.
Então, pode ser que o detentor original daquela concessão não seja o vencedor nesse processo de licitação. Tá? Isso aconteceu com a CESP, isso aconteceu com a CEMIG, isso aconteceu em menor grau com a Copel, acho que com a Eletrobras também, se eu não me engano. Não, acho que com a Eletrobras não, mas com a CESP e com a CEMIG lá atrás, com certeza aconteceu. Então, mais uma vez, eu não estou acompanhando a empresa na unha, mas eu lembro que quando eu acompanhava ela, tinha essa questão. Você olhava você olhava o tamanho do portfólio de geração dela e tinha muita concessão vencendo no curto prazo. E por que eu me preocupo com concessão de estatal vencendo? Principalmente se for de geração. Hoje, o atual governador ele está sendo muito razoável na gestão da operação da empresa. Então, por exemplo, a distribuidora está sendo bem negociada. Uhum. O problema do negócio de distribuição dentro de uma estatal é que o negócio de distribuição ele é intensivo em seres humanos. E às vezes um negócio, uma empresa pública dentro de um negócio, uma empresa pública estatal dentro do negócio de distribuição de energia tende a não ser tão interessante. Exatamente porque a estatal às vezes paga um pouco mais do que deveria, tem uns cargos ali que não deveriam estar ali. Então, o negócio de distribuição da empresa, no passado, já foi bem ruim, a ponto de eu avaliar ela a praticamente zero, o negócio de distribuição, só para deixar claro, não estou falando da empresa como um todo. Então, assim, nesses momentos, quem segura a empresa nas costas é o negócio de geração e distribuição, porque depois que ele está de pé, muito difícil dá ruim, porque as margens são muito grandes, então ele acaba compensando ali o negócio de distribuição. Então, assim, uma coisa que a gente tem certeza é o seguinte, mesmo que o atual governador seja reeleito, em algum momento ele vai sair. Então, supondo que entre um outro governador que não seja... Uma agenda totalmente diferente. Uma agenda totalmente diferente, pode ser que a empresa sofra, mas sem ter aquele guarda-costas que era o negócio de geração e transmissão. Então, eu acho o seguinte, se a pessoa tem Copel, eu parto do princípio que ela tem Copel, não é por minha causa. Então, cobra o seu analista, a casa que você pediu essa recomendação de Copel, para entender qual é a solução para esse case. Porque, mais uma vez, eu tenho um modelo de Copel, mas eu não atualizo mais ele, eu não acompanho mais o case, não ouço mais com videoconferência, porque eu tenho feito outras coisas, tenho cobrido outras empresas e etc. Mas, assim, é um case que, historicamente, quando eu falo historicamente, no horizonte de 10 anos, ele é bem ruim, ele tem sido bem ruim. Aí, nos últimos 4 anos, esse governador, ele deu uma melhorada boa na empresa, principalmente no negócio de distribuição. Inclusive, está super de parabéns em relação a essa questão. Mas, assim, é uma estatal que está exposta a esses grandes ciclos. Inclusive, quando eu cobria, né, na época, acho que ela chegou a vender o braço de telecomunicações dela e ficava essa dúvida. Pô, então eles estão se capitalizando para investir no core business, né, na geração. Entendeu? Então, e não, parece que eles estão pagando dividendo. Sim. Entendeu? E uma coisa também que o investidor tem que entender é o seguinte. O dividendo hoje deve estar aqui em 20%. Não é comum uma empresa de energia elétrica que tem receitas super estáveis pagar um dividend yield de 20%. Então, peraí, por que o mercado está jogando a cotação para baixo enquanto que o dividendo está alto desse jeito? Tá? Então, é bom entender o motivo da empresa, às vezes, não estar sendo avaliada como ela deveria. Uma coisa muito comum é o quê? É o próprio fluxo de caixa ser curto. À medida que o mercado não deve estar pagando pela geradora, para além do seu prazo de concessão, você pode estar vendo o EBITDA muito grande nesse ano. Na data zero, né? Na data zero, mas que no ano seguinte ele some. Então o mercado não paga tudo. E à medida que a empresa pega esses recursos e paga como dividendo e não cria um plano para renovar essa concessão, isso eu estou falando só da usina de Foz de Areia, que se eu não me engano é uma usina de 1.500 megawatts. Eu estou tirando tudo da cabeça, tá? Seu colega que fez a pergunta aí. O Leandro. Mas tá tendo uma aula, Leandro. Pô, Não, mas só porque a gente tem que render, hoje a gente tem que render. Não, hoje só pra colocar, o Leandro ele falou, acho que a maioria, pelo que ele deu a entender daqui da posição dele, era CESP, AES Brasil e Transmissão Paulista. Ele tinha um pouquinho de Copel. Então, pelo menos nesse sentido, não era uma posição tão grande aqui na carteira dele. Dada a sua preocupação. Mas fica... Não é para você sair loucamente e vender o papel, mas tenta entender isso aí, né? No final do dia, risco a gente se gerencia, né? Você não evita o risco. Você não evita, você gerencia ele. E empresa de concessão, é legal deixar claro isso pro pessoal, né? Que geralmente quando as pessoas vão fazer conta, elas levam em consideração
o período de encerramento das concessões. Se a empresa provavelmente está distribuindo dividendos e queimando esse caixa, né, vamos dizer assim, em vez de estar guardando para fazer um reinvestimento, pode ser um sinal de que ela não vá fazer ou participar de novas concessões tão grandes. Então tem que ficar bem atento. Por exemplo, a CESP, a concessão dela terminava em 2056. Dessa usina, né, da maior, né? Entendeu? Então, assim, era uma duração, a gente chama de duration, né? Era uma duração de concessão super, acho que é a mais saudável de todo o mercado. Então ela podia pagar muito dividendo. Eu lembro que você falava bastante isso, né? Que a gente estava num momento específico de crise hídrica, que ela ia, enfim, ter que contratar capacidade de termoelétricas, por exemplo, para poder entregar, né, a capacidade contratada, mas que isso era pontual. Porque na medida, no normal, não tem a falta de chuvas que a gente teve no ano passado. Né? Inclusive a chave virou muito rápida, né? Assim, em termos de chuva, né? Não, eu acho que CESP ali, quando estava sem chover mesmo, a cotação estava esmagadaça. Chegou a 19 ali, porque coincidiu com a própria, quando a bolsa chegou ali no 100 mil, coincidiu com muita coisa ruim. Ela chegou nos 19 ali. Bem, o Fernando Souza ele falou assim, que o maior arrependimento dele foi não ter comprado uma quantidade maior de ações de CESP aos R$19,90. Mas aí, cara, ninguém acerta o olho. Fica bem tranquilo em relação esse é o recado que eu quero deixar, porque os investidores, nós investidores, somos eternos arrependidos. É muito fácil olhar porque pra trás, se o papel subir, você vai se arrepender de não ter colocado mais dinheiro. Agora, se cair, você vai se arrepender de ter colocado dinheiro. Então, tamo junto aí. Mas ele falou que foi para a carteira de longo prazo dele. Então, essa sua visão continuaria, né? A carteira de longo prazo só não pode ser aquele tapete que você coloca os seus erros. Que é longo prazo. Se for de longo prazo de verdade, eu acredito em você. Mas assim, não comprei a 19. Cara, o Brasil inteiro não comprou a 19. Fica tranquilo. É muito difícil. Não, eu comprei, acho que sei lá, 20, alguma coisinha, mas recomendação sua, inclusive. Depois eu tinha soltado o relatório e tudo mais. Eu fui lá e comprei, porque o Vitão batia tanto na tecla, falou, pô, tá barato. Não vai ficar sem chover o qual até era 56, esse, né? Foi o que eu falei. Ela fechou o ano gerando, acho que 9% de free cash flow yield. E a empresa estava redonda, né? Empresa super redonda, gerenciamento bom. Em algum momento eu fiquei com medo ali, caramba, será que vai ter outra? E assim, parece que a hidrologia foi a pior em 50 anos, sei lá, coisa assim. Aí, será que a gente vai ter no ano seguinte a segunda pior? Não, período, eu lembro que o pessoal falava, o pessoal da Genial Energy, período de retorno, assim, era acima de 50 anos. É uma que acontece a cada, sei lá, 50, 60, 70 anos. Aí, por causa disso, você detonar o valor... Seca, né? Não, ela ficou no preço do Corona Crash. Eu nunca vi alguém falando tanto de CESP sobre isso quanto o Vitão. E ele deixou muito claro, cara, essa tese e essa opinião. Então, acho que quem acompanhou... Inclusive o controlador, para mim, o controlador só resolveu incorporar ela agora por causa disso. Pra mim foi isso. Ele viu uma janela histórica ali. E, cara, quando é que vai ter outra... tem uma concessão que termina em 2056. Aí, 2021, tá tendo uma crise hídrica. Porra, vai ter 50 anos de crise hídrica? Não vai, cara. Vamos comprar agora, pra incorporar agora. Se ter também vai acabar um. Tá 20... tava 20 reais. É verdade. Tava 20 reais, vamos pagar 27. E 27 alguma coisa, e o sell side, os analistas estavam dando 30, 32, 33. Então, assim, os caras fizeram um bom negócio. Pra eles, fizeram um excelente negócio. Eles foram muito oportunistas nisso aí. Pessoal, queria aproveitar e pedir aqui que vocês deixem o seu like. Se tiver alguma dúvida, seja do seu portfólio mesmo, seja da sua carteira, que você tem alguma empresa ligada ao setor de energia, por exemplo, ou até o setor de saneamento também. Se quiser tirar alguma dúvida, aproveite esse momento, comenta aqui que o Vitão pode responder. E, óbvio, o Igor também pode sempre dar as considerações. Não que ele seja um especialista em energia e saneamento, isso aqui é o Vitão, mas... Longe disso. Mas a gente tá aqui para debater. Bom pra se quiser perguntar de Simpar, eu tenho Simpar. É verdade também. Vamos só aproveitar e falar um pouquinho de Copasa e depois a gente volta para as perguntas aqui. A Copasa reportou no dia 30/3. Antes de falar dos resultados, vou falar o que eu acho da Copasa estruturalmente. Ela não é uma empresa boa, tá? Essa história, setor perene, as pessoas vão... Isso aí é conversa de perdedor. Isso é conversa de perdedor. Desculpa, mas não precisa desculpar, a empresa que eu já tô acostumado a ouvir. A empresa não é boa, tá? A empresa não é boa. Tudo bem, ela se sustenta, tal, mas assim, estruturalmente, empresa boa. É uma empresa com uma alta rentabilidade, que cresce, que, faz tudo certinho, e etc, e ganha novas concessões, e não é o caso dela, definitivamente. Então, assim, qual é a questão da Copasa? É engraçado que ela não tem risco regulatório. Assim, o risco dela não vem
do regulador. O risco dela vem dela própria. Por quê? Começa assim, eu estou começando, ela investe muito pouco, à medida que ela investe muito pouco, a base dela para gerar uma tarifa saudável para remunerar a operação, ela tende a ser pequena. Então, à medida que ela investe pouco, ela não tem grandes upsides na hora enfim, de calcular a sua tarifa, então a rentabilidade dela não é alta, ela tem as maiores perdas do setor, em relação aos seus pares, ela tem a menor rentabilidade do setor em relação aos seus pares, o que não quer dizer que ela não seja redonda, assim, ela não vai quebrar, não é isso, mas eu só quero que você entenda o case. O case não é apaixonante, não é uau, entendeu? Então, assim, ela reportou resultados fracos, tá? Foi ruim em receita, o resultado. Foi ruim em custos, praticamente todas as linhas de custos evoluíram muito. Tudo bem que boa parte dessa evolução de custos foi na parte de custos não gerenciáveis, que vai ter um reconhecimento desses custos na tarifa, então assim, uma parte tende a ser neutra. E devido a provisões ali relacionadas a uma questão trabalhista, etc., a empresa reportou um resultado bem ruim e ela decidiu não pagar dividendo. Decidiu não pagar dividendo nesse trimestre. Então, tudo está perdido, eu vou vender? Calma, eu não tenho compra, eu não tenho venda, eu tenho manter. Então, o que eu acho que o investidor tem que ficar de olho agora? Eu falei mal da empresa, etc., falei mal do case, né? O que você tem que entender? Ela fechou, acho que a 13 e alguma coisa, 13,50. A 13,50 eu ainda não sou comprador. Tá? Se chegar ali na casa dos 12, 11, alguma coisa, eu começo a ser comprador e eu vou explicar por quê. Então eu falo assim para o investidor ficar de olho. Ali nessa casa, a empresa deve negociar a 3 vezes EV/EBITDA, que é um múltiplo bem amassado, mesmo para uma estatal, que bem ou mal tem uma rentabilidadezinha dela, dá um lucrinho, etc. Nada fenomenal, mas que, enfim, mais uma vez, não é um case que vai quebrar, não é isso, ela só não é uma empresa com perspectivas divinas não, é um case meia bomba. Ou seja, ela tem um múltiplo muito fraco e ela tem um pulo do gato aí que é o seguinte, se vocês olharem o que ela pagou de dividendo do ano passado, eu não vou lembrar, acho que foi mais de 1 bilhão, eu só sei assim, que isso daria um dividend yield de uns 20%. E qual é o pulo do gato aqui? Quando eles fecham o ano com uma alavancagem abaixo de 2 vezes, 2,25, acho que é isso, 2,2 ou 2,25, a política de dividendos autoriza você fazer o pagamento de um dividendo extraordinário. Então, ano passado, esse 1 bilhão de dividendos que eu comentei foi relacionado a essa política. Tá? Então, assim, é uma empresa que, à medida que ela negocia, supondo que ela chega ali nos R$11 e que ela negocia 3 vezes a EBITDA, a impressão que eu tenho é que ela não deve cair muito mais do que isso. A não ser que eu continue se deteriorando os fundamentos, mas eu não acho que isso vai acontecer. E ela tem esse dividendo gigante, pelas questões que eu acabei de explicar. Perceba que ela investe abaixo dos guidances dela, à medida que ela paga muito dividendo. Olha que engraçado. Sim. Ela deixa de investir nos negócios. Inclusive, esse ano, se você pega o guidance do início do ano, acho que era engraçado, né? Não é engraçado, não. É o governo estadual querendo caixa. Então, isso que eu ia falar. Porque... É um tiro no pé, né? Justamente. Mas assim, aí entra o segundo ponto que o investidor tem que ficar ligado. Privatização da empresa. Não sei se vocês lembram, mas a Copasa foi um dos cases de evento que a gente comentou aqui, que eu acho o seguinte, eu acho que principalmente, caso o atual governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, ele seja reeleito, eu ficaria de olho nas estatais, mas principalmente na Copasa. Por que acontece? Vai privatizar a CEMIG? Eu acho pouco provável. Por quê? Não só por a CEMIG ser muito mais relevante, mas a CEMIG ela é um guarda-chuva. E ela é um guarda-chuva cheio de ativos. Então ela tende a gerar muito mais valor vendendo os ativos um por um. Entendeu? Então, assim, não faz muito sentido ele pegar tudo numa cesta e vender tudo ao mesmo tempo. Enquanto que na Copasa, não. Ele consegue mandar isso aí para frente com mais de 100% de upside, caso alguém venha comprar. Então eu ficaria de olho nesse sentido. É uma empresa, que eu acho que o Buffett falava isso, que é uma empresa guimba de cigarro. Que você pega, dá aquela fumadinha e joga fora. Assim, não é um case para você se apaixonar, mas se você quiser correr o risco de ganhar isso... Se ela chegar a R$11, mais uma vez, ela fica ali a 3 vezes a EBITDA, mais ou menos. A impressão que dá é que não vai cair muito mais do que isso.
Tem essa possibilidade de dividendo em um ano eleitoral, então não sei se o governo abriria mão desse dividendo, eu acho que não. E no primeiro ano de governo, depois da aprovação do marco regulatório, quem quiser mais informação, dá uma olhada no vídeo de cases de eventos que a gente fez, do podcast, que eu dou uma explanação melhor lá, mas eu acho que pode ser que a empresa seja alvo de privatização, tá? Então eu acho que é isso. Eu esperava mais do Zema, né? Assim, ele fez bastante, né? Mas nesses primeiros 4 anos dele, eu achei que ele talvez fosse um pouquinho mais agressivo, como foi o Eduardo Leite. Eu acho que ali dele foi o seguinte, faltou experiência. Eu acho que ele entrou num assim, não vou negociar com ninguém, eu não faço conluios. Aí o Congresso Estadual falou, beleza, tamo junto. Fica aí. Então toca seu governo sozinho. Seu governo. Aí ele tocou sozinho, então ele não teve aquele apoio que o Congresso geralmente dá. E no meio do caminho, quando terminou o primeiro ano do governo federal, estadual, foi reforma da Previdência. Só se falava de reforma da Previdência. Aí foi aprovado em outubro. Quando virou o ano, outubro já é fim de ano para política, né? Mas quando virou o ano, teve a pandemia. Então, assim, não teve muito espaço para fazer muita coisa. Tudo bem que o marco de saneamento acabou sendo aprovado nesse meio tempo, mas excluindo isso, não teve muito espaço para fazer muita coisa. Então, assim... mas isso é legal, né? Porque o marco regulatório agora, quando os investimentos começarem a entrar de fato no Brasil, ele acaba sendo uma vitrine gigantesca para o investidor que vem lá de fora, talvez olhe para a Copasa, quem sabe. Né? Mas para isso o governador precisa colocar o projeto na mesa. Sim. Então, assim... mas o índice de aprovação do Zema é bom, né? Eu acho assim, tudo que é infraconstitucional, ou seja, que ele não precisa da aprovação, ele vendeu ou tentou vender. E eu acho que num segundo mandato, ele sem muito o que perder, né? Afinal de contas, ele já está no segundo mandato, já com experiência administrativa, eu acho que a banda vai e sem grandes questões, né? Eu acho que a banda vai tocar melhor, assim, tomara. Então, assim, quem quiser correr esse risco, eu acho que valeria a pena correr, porque, caso chegue nos níveis de preço que eu acabei de comentar, porque, mais uma vez, não tem muito o que cair, e você corre o risco de ainda receber esse dividendo interessante aí no meio do caminho. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu basicamente não sei muito sobre Copasa, mas as coisas que eu sei são relacionadas aos cases de eventos que o Vitão trouxe. Mas também não é um case apaixonante, não. Não é uma coisa assim, não é uma empresa AAA, né? Não é. Bom, queria te trazer umas perguntas aqui, Vitão, que a gente abriu o leque aqui. Abriu a porteira. Bastante. Primeiro, o JB, ele perguntou assim, primeiro ele falou, né, boa noite, vocês são ótimos, qual que é a fragilidade ou os pontos fracos da Auren hoje? Se tem algum, né? Eu não vou falar categoricamente que não tá e não tem. É meio cretino falar isso, né? Mas assim, não tem muito que... Assim, não vou dizer que não tem muito que acontecer, mas assim, ela é uma geradora com eólica e solar. Muito provavelmente o dividend yield deve baixar, né? Com essa nova questão deles, acho que mudar um pouco a cabeça de tentar investir em novos projetos e tudo mais, mas... tipo isso. Mas assim, estruturalmente não tem muito o que acontecer ali, entendeu? Não tem grandes riscos, assim. Agora, os donos já são os mesmos que eram antes, né? O grupo canadense e a Votorantim Energia. Claro, se der outra crise hídrica, eles são expostos à hidroeletricidade, então... Apesar de ser menos expostos agora, o papel sofreria um pouco, mas assim, não sei se tem muito que acontecer ali, assim, no sentido negativo da palavra. Às vezes eles entrarem em projetos ruins, pode ser também. Lembrando, pessoal, que o Vitor falou aqui no começo que você ainda não tem um modelo pronto para isso. E ele vai ter, então acho que talvez algumas outras respostas, talvez mais até técnicas, no sentido de numéricas, né? Você consegue trazer mais para frente. Então acompanha a plataforma, que ele provavelmente não, com certeza vai publicar lá. O Gabriel, ele perguntou assim, quais métricas são interessantes de se olhar, levando em conta o tempo de concessão existente? Por que se olha o tempo de concessão? Acho que um pouco dessa porque ideia. Quando você avalia uma empresa normal, aqui eu coloco normal entre aspas, são empresas que tendem a ser perenes, né? Você parte do pressuposto que ela vai continuar existindo para sempre, né? Aí você tem gerando caixa. Você tem a figura da perpetuidade, né? Que você projeta as empresas por, sei lá, 5, 10 anos, e depois disso você parte do princípio que ela vai crescer de maneira estável
e a empresa não vai quebrar. Ninguém fala, em 2030 a empresa vai quebrar. Nada mais é do que uma aproximação matemática, né? A gente tenta... É porque assim, é um pouco técnico falar isso, mas quando a gente projeta as coisas, a gente desconta tudo isso a uma taxa de desconto e traz a valor presente. Na matemática, quando você tem um fator que é maior do que um dividindo um número, você está falando de uma PG, né? Que você vai sempre dividindo isso pela mesma multiplicação, né? 1 sobre a mesma coisa infinitas vezes. De engenheiro, isso. E quando você faz a soma dos elementos infinitos da PG, existe uma fórmula que é justamente onde você captura. Porque imagina que você vai quebrando um galho sempre na metade. Você tem um galho que ele tem um tamanho fixo. Você quebrou ele na metade e você vai quebrando isso em metades menores. No final de tudo, é sempre uma coisa só. Um galho só. Então é isso que a gente tenta fazer quando a gente faz essa aproximação da perpetuidade. Espero que eu tenha sido claro aí. Agora, bananei um pouquinho quando você fala de empresas de concessão, elas são empresas finitas. Tá? Então, assim, todas as demais variáveis constantes, essas empresas vão acabar. Por que a gente nunca viu uma empresa acabando? Porque é normal a empresa, ao longo do seu período de concessão, ela investir em novas concessões. Elas investem em novas concessões. Então, você vai gerenciando um portfólio de concessões. Então, a grande variável que a gente usa, geralmente, é a taxa interna de retorno, que é uma taxa que considera o valor de mercado da empresa hoje vis-à-vis os fluxos futuros, né, que são finitos. Que são finitos. E você geralmente compara essa ferramenta com a nota do Tesouro, porque ela também tem um fluxo estável, é ajustada pela inflação e também tem um custo, tem um tempo finito, né? 2035, 2040, 2045. Então, assim, dependendo de quanto prêmio a ação estiver te oferecendo em relação à renda fixa, digamos assim, em termos reais, vale a pena ou não você investir na ação. Entendeu? Aí você vai até a exaustão, né? Você vai até o fluxo zero. né? Porque assim, por exemplo, pelo menos o mercado institucional, ele não olha EV/EBITDA para a empresa de energia. Por quê? Porque, vamos supor, nossa, achei uma empresa de energia com EV/EBITDA de 1. Acaba amanhã a empresa. Exato. Ai, EV/EBITDA de 1, com margem de EBITDA de 80%. Mas a concessão termina em 2024, vamos supor, fazendo um paralelo aqui. Então, a gente acaba... Claro, a gente acaba olhando, né? Nunca é ruim, né? A gente olhar. Porque a gente parte do pressuposto que essas empresas vão reinvestir. Exatamente. Mas, assim, o que a turma olha mesmo é tiro implícito. Boa. O Heverson Braga, ele falou se você poderia comentar brevemente sobre sua visão sobre a AES Brasil. Eu acho que é uma empresa que eu gosto mais dos ativos do que da empresa como um todo. Do que da operação. Da história da empresa. Assim, eu acho que, por exemplo, eu acho que ela opera bem os ativos que ela tem. Mas, por exemplo, como empresa, eu prefiro a Engie. Por quê? Eles entraram mais ou menos na mesma época no Brasil. Ali, acho que no final dos anos 90. E por 20 anos, a AES Brasil só pagou dividendo, ela não fez mais nada. E teve uma série de questões, uma série de brigas ali com o governo federal e umas questõezinhas ali relacionadas à governança, enquanto que a Engie botou a faca no dente, comprou o projeto, investiu, comprou a TAG, é uma empresa faca na caveira, assim, e tem o mesmo perfil de negócio. Mas o perfil de negócio, eu acho que é o mesmo. Mas como empresa... Execução por execução, não. Claro que tudo é valuation, mas assim, se eu tivesse que botar de lado o valuation e escolher uma, eu prefiro a Engie. Eu lembro que algum tempo atrás você chegou a dar recomendação de compra para a Engie, né? Que ela tava 38, sei lá. Descontada. Eu queria puxar o gancho pra gente falar de Sabesp, assim, eu sei que não tava no tema. Só posso fazer mais uma das perguntas? Vai lá, que aqui tem... Enfim, você que manda. É que tem a ver aqui. Primeiro, o Leandro, ele falou: parabéns, Vitor, pelas suas análises, pois curto muito o setor de energia e você tem me ajudado a construir minha carteira para aposentadoria. E aí, uma próxima pergunta, que aí é não necessariamente ligado, mas que eu só queria pegar o gancho aqui pra gente depois entrar em Sabesp. O Ricardo falou assim: Light foi uma recomendação sua há algum tempo. Como você avalia o momento da empresa? Eu sei que a gente fez um podcast sobre isso, então, Ricardo, fica aqui a sugestão para você ver o podcast na íntegra, mas então, se puder resumir um pouquinho o que Teremos novidades sobre Light em breve. Se quiser dar o spoilerzinho aí, pode dar também. A gente fez um Genial na Estrada lá, a gente viu as operações da Light, mas a questão da Light é a seguinte,
desde a recomendação, o papel estava ali na casa dos 11,60. Ele chegou no inferno ali, acho que é 8,90 e agora está 10 e alguma coisa. Então, assim, é uma recomendação que não está indo bem. Mas, enfim, ainda falta talvez uns 9% para voltar ao preço desde a recomendação. O que eu achei legal no último resultado? Eu achei legal o fato de eu não esperar nada. Eu não esperava nada, assim, pensava que não ia ver nada de interessante naquele resultado e teria que ficar sabonetando e tal. Mas eu acho assim, eu fiquei com uma boa impressão do resultado. Por quê? A impressão que deu foi que parou de piorar e em alguns pontos a empresa melhorou, dando a impressão que ela tirou o nariz da água. Entendeu? Então, assim, a parte de investimentos subiu 70% ano contra ano. Perdas deu uma melhoradinha muito pequena, mas assim, já dá aquela impressão de que pode ser que já no próximo trimestre já tenha uma melhorada. A arrecadação também melhorou, né? Já reflexo aí das novas medidas comerciais da empresa e coisas assim. Então, assim, se eu tivesse... E a parte de geração, nesse trimestre, ele ainda sofreu com déficit hídrico. Então, assim, acho que se não fosse isso, o papel teria até subido mais, mas eu acho que, assim, o recado que eu deixo em relação ao último resultado foi que eu fiquei com a impressão que a empresa tirou o nariz da água. Aí é legal reforçar, né, que a Light é um case justamente que depende disso, né? De tirar o nariz meio que um case de reviravolta. Exatamente. Ali, né? Entrou gente muito boa lá. Eles assumiram a empresa no pior momento possível. Foi no meio da pandemia, em que o governo tomou ali uma série de medidas para não deixar as pessoas desassistidas, né? Assim, crise hídrica. Depois teve a crise hídrica, então o papel apanhou muito. Só que chegou um momento que você não consegue. Então, assim, eu acho que é um case de turnaround em um momento ainda delicado. E eu acho assim que se por um lado é muito fácil, às vezes, se esconder nos cases redondinhos da empresa, né? Do setor. Né? É muito fácil. Eu só dou recomendação de Engie, Alupar, Taesa, os cases redondinhos. Esse case não. A gente fez Sanepar, mas dos cases redondinhos. Mas eu acho assim, se você quiser correr um pouco mais de risco, eu acho que a Light está num momento interessante. É claro, a proximidade da Terceira Guerra Mundial não ajuda, tem todo um ambiente macro que está muito indigesto, mas eu acho assim que vamos ver como é que vem o próximo trimestre, porque eu acho que e tiveram algumas coisas também que aí independe da empresa. Por exemplo, o consumo caiu pra caramba. Acho que principalmente comercial. Caiu, sei lá, 7%, uma coisa assim. Então, assim, isso independe da empresa, né? Então, isso foi uma parte negativa. Mas é isso, acho que a empresa passou por um processo de revisão tarifária que foi razoável. Isso já deve impactar positivamente a empresa no próximo ano. E vamos ver como é que ficam esses indicadores, né? De perdas, de arrecadação. A parte de custos, acho que cresceu 3% ano contra ano em um momento de inflação acima de 10. Acima de 10. Então mostra ali que a turma que está chegando ali é mais né? Eu lembro que a gente teve um podcast há muito tempo atrás, acho que foi com a Hicks. Era a Hicks Capital, que o gestor justamente falava de Light. Eu lembro. Sempre relembro o Vitão desse podcast. O papo foi bem legal. Ele falava justamente da competência do pessoal. A turma, vocês vão ver aí no Genial, na estrada, tem uns insights ali bem interessantes. Boa. Acho que a gente pode pegar esses minutinhos finais aqui para a gente falar um pouquinho de Sabesp, né? Um pouco da sua tese, o que você acha da empresa. Depois a gente fecha o podcast. Sabesp, eu reduzi o rating dela, tá? De comprar para manter. Eu acho que eu quis aproveitar duas coisas. Primeiro, esse rally, né? Que o papel saiu ali né? Dos 35 aos 50, alguma coisa assim. Meu preço acho que é 58. Isso foi depois que o Dória falou que ia privatizar? Ou não? Não, porque quando o Dória... Algumas coisas estão acontecendo, né? Eu acho assim, o Dória... Não, o Dória falou que ia privatizar lá no início, mas eu acho que ele também se viu refém do que eu expliquei lá em relação do Zema, à situação do Zema. Né? Mas eu acho assim, por que eu alterei o rate? Primeiro que o preço do papel deu aquela espichada monstra, e segundo que eu não gostei tanto do resultado. Também todas as linhas de custo, explodindo, em um ano eleitoral que não deve acontecer muita coisa, ninguém vai anunciar privatização, coisas assim esse ano.
E, por enquanto, se eu não me engano, os governadores aí, os candidatos, é o Haddad e o Márcio França, né? Pessoas Sim. que muito possivelmente têm uma plataforma que não deve E o privatizar. Rodrigo Garcia, que é o vice do Dória, né? Então, que assumiu agora. Mas isso é legal de falar. Esse rally, até tava vendo, eu comentei isso outro dia no fechamento de mercado que eu participei, Sabesp tinha sido uma das maiores altas. Hoje eu vi o pessoal comentando também, acho que foi o JP comentou no Morning Call, falando que esse rally de Sabesp, ele vinha muito, ele estava muito relacionado à possível candidatura do Tarcísio, né, que foi o ministro de infraestrutura, que provavelmente deve vir candidato ao governo de São Paulo, que privatizou, o cara foi um dos que mais privatizou aí na história do Brasil aí, em relação, o cara fez privatização de um monte de coisa, portuário e tudo mais, então tinha um pouco dessa questão dele, se ele pudesse vir a ser o candidato, talvez as pessoas se animassem, enfim, com que ele soubesse, pudesse acontecer a privatização. Outra questão foi um pouco daquele bagunça que teve ali, que o pessoal não sabia se o Dória ia ou não, de fato, ser candidato a presidente, e que no dia que ele meio que saiu aquela carta falando que ele ia ser, mas alguém tinha falado que ele não ia ser, o papel andou pra caramba, o papel tava caindo, sei lá, 1 ou 2%, saiu a notícia, meio que o papel virou e foi maior alta do dia, justamente acho que por isso, né, porque se o Dória fosse novamente governador de São Paulo, muito provavelmente, assim como o Zema, privatizaria a Sabesp. Essa é a minha percepção, obviamente não sou especialista, mas é o que eu tenho acompanhado. Não, mas faz sentido. Eu só acho assim que acima dos 50, para um ano inteiro, com certeza não vai acontecer nada sobre esse aspecto, exceto a própria eleição, a eventual eleição de um candidato de um mercado, né? Que seria... e tem muito chão ainda. Enfim, eu preferiria realizar o lucro e depois eu vejo o que eu faço do que... A gente nem sabe também se o ministro vai ter força, né? O ex-ministro, a questão é que o ex-ministro, bem, ele não é daqui de São Paulo, eu não sei se ele tem uma base... A popularidade também, não sei se ele tem a suficiente, enfim, mas eu acho que é um pouco disso, né? Não tem prefeitura, tudo bem que tem o PL agora, né? Então, assim, não vou falar agora de política sobre esse aspecto, porque com certeza eu vou falar algum absurdo aqui. Não, boa. Fechado. Um comentário aqui do Israel, ele falou que sobre o Zema, Zema não está tão certo mais de ganhar em Minas Gerais. Ele falou que o Calil agora está com o apoio do Lula e o Zema não está mais fechado com o Bolsonaro. Então, ele falou que tem essa dúvida lá. Vamos ver, né, o que acontece. Mas então, Vitão e Igor, obrigado. Foi super legal. Acho que foi interessante a gente também ter aberto aqui a parte de perguntas pessoal, acho que isso é super válido. Então, pessoal, se vocês gostaram desse novo formato, vamos colocar dessa forma, deixa o seu like aqui, comenta, e a gente continua fazendo isso nos próximos podcasts também. A gente sempre vai abrir uma sessão de perguntas gerais, assim, acho que é bom e válido para você aproveitar os analistas que estão aqui. Valeu, Igor, valeu, Vitão. Pessoal, a gente se vê quinta-feira, 7 horas da noite, ao vivo aqui no YouTube, beleza? Valeu, abraço. Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa.